Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Railon, sou engenheiro de controle e automação e hoje nós vamos iniciar, pessoal, a nossa disciplina de redes industriais e supervisórios. Galera, a nossa disciplina ela vai ser dividida basicamente em duas partes. Inicialmente nós iremos falar sobre as redes industriais, trabalhar com topologia de rede, entender um pouco mais como é que funcionam as redes industriais, tá? Vamos ver protocolos de rede, formas de comunicação, camada física, tudo relacionado às redes industriais, ok? E a segunda etapa, nós iremos trabalhar com os supervisórios. A gente vai aprender a montar um supervisório, saber o que é, né, um supervisório, a montar, configurar um supervisório e também vamos entender como é que a gente pode integrar o supervisório a um CLP. Então, sem mais delongas, vamos iniciar então a nossa aula. O assunto de hoje são as redes industriais. As redes industriais, pessoal, elas são divididas em algumas etapas. E a nossa disciplina, nessa nossa disciplina, a gente vai trabalhar inicialmente com a introdução. A gente vai introduzir esse assunto aí com vocês, para vocês se localizarem, né, entenderem bem como é que funciona. Vamos falar sobre a pirâmide da automação, falar sobre redes de campo, sistemas centralizados e distribuídos, redes determinísticas e redes probabilísticas, sistemas proprietários, sistemas abertos, pontos necessários para a especificação de uma rede nós também iremos falar, ok? Na unidade 2, vamos falar sobre as classes de rede, topologia física, tipo de comutação, tipo de transmissão, modo de operação, ritmo de transmissão e referência de transmissão. Assim como também falaremos sobre os meios de transmissão, laços de corrente, padrões de interface de comunicação pelo padrão RS485 e vamos ver padrão RS232 também. Vamos falar um pouquinho sobre algoritmos de acesso ao meio de transmissão e também vamos falar sobre barramentos industriais, a padronização dos barramentos. Vamos falar sobre os protocolos dos barramentos utilizados no Modbus, HART e assim por diante, ok? Então agora vamos iniciar aí a questão das redes industriais, falando um pouco sobre os conceitos gerais, o que são redes industriais. Basicamente, pessoal, as redes de comunicação são fundamentais para que uma indústria consiga ter interoperabilidade entre todos os seus setores, desde o chão de fábrica até a diretoria da empresa, oferecendo informações precisas em tempo real e com segurança para o gerenciamento e controle do processo produtivo. Então, basicamente, galera, uma rede industrial ela tem que conter dispositivos para informar todos os setores dessa indústria sobre como está funcionando e como está operando a linha de produção. Então, através de uma rede industrial, é possível até o gerente, o diretor da empresa, saber etapas desse processo caso ele tenha essa necessidade, ok? Segundo Tannenbaum, em 1997, uma rede de computadores significa uma coleção de computadores autônomos e interconectados, ok? Dois computadores são ditos interconectados quando são capazes de trocar informações. Então esse é o objetivo de uma rede, seja ela qual for, seja uma rede doméstica ou até mesmo uma rede industrial. É você ter computadores se comunicando, trocando informações entre si. É como funciona, por exemplo, nesse exato momento. Você está no seu computador, no seu celular assistindo essa aula, está conectado à internet. Então esse seu
dispositivo está conectado em uma rede de comunicação. Beleza? As redes industriais elas surgiram basicamente com a necessidade de interligar computadores e os CLPs de uma indústria, de forma que a gente consiga ter diversas informações reunidas em um local para acesso a informações como controle de produção, quantos produtos foram produzidos naquela etapa daquele processo, naquele dia, naquele mês, e assim por diante. Ok? Com tudo isso, tornou-se necessária a utilização de sistemas de comunicação que conseguissem suportar requisitos típicos, tais como ambientes OX, interferências eletromagnéticas, características de tempo real, espectro largo de volume de informação trocada, dentre outras condições que só a indústria tem. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça. É muito importante termos um sistema, uma rede uma rede industrial, né? Uma rede sendo projetada de forma eficiente, considerando o ambiente hostil que é uma indústria. Uma indústria ela tem muitos problemas de ruídos, interferências, que vai fazer essa rede ter problemas caso ela for mal dimensionada. Então, tudo isso tem que se considerar antes de iniciarmos esse processo. Para falarmos de rede industrial, a gente tem que considerar a nossa pirâmide da automação, ok? Uma maneira bem simples de visualizar uma estrutura aplicada na automação de processos é expressa nessa pirâmide. Essa pirâmide ela é muito comum no meio aí da automação, tá? Basicamente, essa pirâmide ela é dividida aí em 6 etapas, né? Mais para frente vocês vão ver que a gente tem a divisão aí de modo genérico, né? Basicamente aí em 4 etapas, mas essa daqui é a mais completa, onde nós temos as 6 etapas. Então nós temos aqui a instrumentação, que é o ponto mais base dessa pirâmide. Temos o controle, temos a operação e a supervisão. A partir daqui é nível de gerência de processo, administração e diretoria, tá? Onde nós temos os softwares de gerenciamento de informação, ERP, EIS-DW. Essa etapa aqui, no caso, lembra que eu falei que elas são uma pirâmide mais comum, mais genérica, ela tem 4 etapas, então ela é exatamente dividida dessa forma. Nós temos a instrumentação, que é a parte dos instrumentos de campo. Temos aqui o controle, que é a parte dos CLPs, onde ele recebe as informações dos instrumentos de campo e controlam também a minha planta, né, o meu processo. Acima dele nós temos a operação e a supervisão, que é onde fica lá o operador daquela máquina, e também os sistemas supervisórios. Daqui para cima é a parte de gerência de dados, onde essas informações vão servir para a gente gerir estoque, fazer controle de estoque, fazer controle de produção. Tá? Então, essa etapa aqui, essas 3 últimas etapas são a nível de gerência, de dados, database e tudo mais. Ok? Bom, aqui nós temos uma descrição um pouco mais detalhada de cada andar dessa pirâmide. Então, como eu falei anteriormente, o nível 0 é o nível da instrumentação, onde nós temos aí sensores, atuadores, todos os elementos de instrumentação conectados ao controlador, que na grande maioria das vezes são CLPs que estão recebendo as informações desses sensores e atuando diretamente no processo. Os controladores eles enviam dados para o nível superior, para o nível 2, que é onde fica a supervisão, onde nós temos a aquisição dos dados
e até o armazenamento desses dados, de forma que a gente tenha um rigor de informações, e onde nós teremos lá a interface homem-máquina, onde o operador vai efetivamente estar em contato lá com o nosso processo. E como eu mencionei também no slide anterior, o nível 3, nível 4 e nível 5, nós temos aí a gestão da produção. Temos aí alguns processos de gestão, temos sistema MES, PMS, APS, dentre outros aí. Não é o foco aqui da nossa disciplina falar sobre esses sistemas de gestão, mas é muito importante que vocês saibam o que está acima aí da supervisão, que é o nosso foco aqui da nossa disciplina. O foco da nossa disciplina aqui vai ser entender basicamente esses 3 primeiros níveis, como eles se conectam e conversam entre si. Redes industriais aqui é a nossa disciplina, e supervisórios, né, vai focar nessa parte aqui mais baixa da pirâmide da automação, ok? Que é a parte onde, na grande maioria das vezes, o técnico em automação ele vai efetivamente operar no seu trabalho, né, na indústria. O nível 4 e nível 5, como eu falei, também fazem parte da gestão. Nível 4, gestão empresarial, e o nível 5 mais para a parte corporativa, para a questão da organização de banco de dados, sistemas EIS e tudo mais. Ok? Então, continuando. O foco, como eu falei, no nível 3 ou acima, é onde são utilizados os softwares gerenciais e corporativos, interligados usando intranet e internet, permitindo a comunicação entre todos os departamentos da empresa envolvidos no gerenciamento industrial. Então, como eu falei, acima lá do nível 3, a gente está trabalhando efetivamente aí com softwares de gestão, tá? É a parte administrativa da empresa. No nível 2, é necessário interligar as estações de operação e estações de cálculo para que seja possível realizar funções de supervisão, armazenamento e tratamento das informações do processo, que é onde fica lá o supervisório. O nível 0 tem por função conectar os CLPs e as estações de controle, e o nível 1 tem como função conectar os CLPs e as estações de controle, e o nível 0 faz a interface entre os controladores e aos dados dos equipamentos e componentes do processo. Como eu falei, são os sensores, atuadores, basicamente os dispositivos de campo. Beleza? Então, continuando. O primeiro passo ao se conceber uma solução qualquer de automação é desenhar a arquitetura do sistema, para a gente saber como é que vai ser organizado a nossa rede. Então aqui nessa imagem nós vemos aí exatamente um modelo de rede, onde é mostrado aí os 3 níveis iniciais que eu comentei com vocês. Então nós temos aqui no nível 0 uma rede Sensor Bus, que é uma rede de dispositivos de campo, onde nós temos sensores e atuadores. O nível 1 já é uma camada a Field Bus, tá? Onde nós temos aqui os controladores lógicos programáveis, os CLPs. O nível 2, nós temos aí já os hosts, né? Os data bus, onde ficam os supervisórios. E acima dele é a parte de gestão da nossa rede. Ok? Então, observe, nós temos 3 tipos de redes diferentes, tá? Mas que todas são interligadas, uma sempre passa informação para outra, sempre estão trocando dados. Isso é muito importante. O objetivo de uma rede é trocar dados. Beleza? Continuando. Uma das arquiteturas mais praticadas é que se define 3 níveis de redes: o nível de supervisão, o nível de controle e o nível de campo, como nós
falamos até agora. Aqui nós temos uma outra imagem que exemplifica muito bem isso também, onde nós temos aqui o nível de campo, onde ele está fazendo aquisição das variáveis do meu sistema, e também estamos tendo atuação sobre equipamentos. Tá? Então aqui a gente está recebendo dados de sensores e também atuando sobre os atuadores, podem ser válvulas, motores e tudo mais. Essa rede aqui ela está em constante comunicação com a nossa rede de controle, que é onde ficam os nossos CLPs, como vocês podem ver, a rede de campo está conectado ao CLP, e esses CLPs estão trocando informações entre si, que é muito importante. Eles podem tanto trocar informações entre si, como estar interligados numa mesma rede, enviando dados para o nosso nível de cima, o nível de gerência, de supervisão, ok? Então nós temos aqui a rede de controle, tá? Onde temos o CLP, informando aqui para cima a supervisão, né? Onde nós temos aí os supervisores e tudo mais, e essa rede de supervisão está jogando também novamente para cima para a parte de gerência, né? De gerenciamento de dados. Nós temos aí os bancos de dados e tudo mais, beleza? Uma outra imagem que mostra esse exemplo que eu acabei de falar, tá? De 3 redes distintas que se comunicam, ok? Então aqui temos aqui instrumento de campo, aqui é a parte dos controladores, os controladores jogando dados para a nossa rede aqui de supervisão e também os servidores e tudo mais.